E aí pessoal, tudo bem? Essa então é a parede, nós vamos fazer a aplicação do gesso 3D, tá? Esse material que já está aqui no chão, selecionado, para a gente fazer a instalação. Primeira coisa é pegar uma vasilha com água, né? Não importa a quantidade agora. E você vai pegando esse material que é o gesso cola, você encontra nessas casas especializadas, e vai colocando na vasilha em pequenas quantidades, né? Com a mão mesmo, vai soltando até que toda a água seja coberta pelo pó e a massa fique por cima da água. Vai adicionando aos poucos para não empedrar e facilitar a diluição depois, né? Ó. Com uma espátula, eu vou mexendo devagar, até para não sujar muito, né? E depois de alguns 2 minutos mexendo, essa é a consistência que eu considerei ideal. Essa é a placa, tá? Ela tem 27 por 27. Existem de diversas medidas, 30 por 30, 29 e tal. É bom você conferir antes se estão bem acabadas para evitar um mau uso, né, da peça. Então, só conferindo que a peça está em perfeito estado. E a aplicação da cola deve ser espalhada pela peça, no formato quadrado ou bolinhas, você coloca no tamanho de uma colher. O importante é não colocar no centro da peça, para que a massa possa espalhar quando você fizer pressão na parede. Eu comecei a aplicação de cima para baixo, porque, primeiro, a parede da minha casa não é uniforme, né? Então, se eu começasse de cima para baixo, os defeitos iriam aparecer na parte de baixo, na parte do rodapé. Então facilitou o meu projeto. E em cerca de 1 minuto é suficiente para que a peça fixe bem na parede. Tá? Depois fui colocando as outras peças. Essa é a minha esposa fazendo uma gracinha aí. Bom, essa peça eu precisei então fazer um acabamento melhor com uma lixa grossa, tá? Só para tirar a rebarba. E um detalhe importante é que no momento da aplicação você precisa deixar um espacinho entre uma placa e outra. Não emende uma placa na outra, porque isso dificulta no acabamento com a massa que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, feita a correção da peça, meço para ver se ele ficou direitinho e faço a colocação do gesso cola. E coloco a peça novamente no lugar, definitivamente. Tomando cuidado para alinhar sempre na lateral da parede ali. E se você mexer um pouquinho com a mão, você acelera o processo de secagem, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque se você secar fora da posição, você não consegue mais mexer e é perigoso quebrar a placa. Eu segurei aí por aproximadamente uns 30 segundos. E eu vou colocando de cima para baixo. E por último faço o rodapé, tá? Pronto. A peça já está firme, já posso soltar e seguir o processo. Por outro ângulo para vocês, eu já coloquei o gesso cola, coloco a peça na parede, dou uma leve pressionada, acelerei o vídeo aqui para vocês terem uma ideia. E seguimos a instalação. Pegar uma outra peça. Note que onde tem uma tomada, eu deixei sem a placa, para que eu possa fazer o acabamento depois. O acabamento é bem simples, é um recorte que você faz com um serrote ou uma cegueta boa. Você faz o recorte a fim de que a moldura da tomada fique dentro das placas de gesso.
Aqui eu medi só para ter certeza que a placa ficou no mesmo tamanho certinho. E depois não me venha dar trabalho para colocar ela lá. Bom, para fazer o rodapé, como a peça é quadrada, né, os tamanhos são iguais, eu coloquei de baixo para cima, marcando no lugar exato do corte, tá? Faço uma marcação dos dois lados e depois eu vou ligar esses dois pontos que eu fiz com a caneta. Ó, como eu tinha falado, só reforço um pouquinho a pintura dos pontos para poder ver na parte de cima. Com uma régua, ou nesse caso com o serrote, eu ligo os dois pontos com a própria caneta, formando uma linha que é o guia para o corte que eu vou fazer com o serrote. Feita a linha, agora é só serrar. O gesso é um material bem fácil de serrar, não requer esforço nem muito conhecimento. Vou acelerar um pouquinho aqui. Como ele quebrou, eu tiro aqui uma quina que ficou. E pronto. Sigo o processo fazendo a aplicação do gesso cola e, por fim, coloco a peça na parede. Tirei a medida para conferir se está ok, se o corte que eu fiz ficou certo. A massa começou a secar, é só dar uma mexidinha, pôr mais água. Não é igual ao gesso que ele seca definitivamente. Então você pode acrescentar um pouco de água, diluir e a cola volta a funcionar. E por fim, fiz a aplicação. Apertando um pouquinho para espalhar a massa. E esse é o resultado das peças já todas fixadas e recortadas na parede. O que nós vamos fazer agora é o processo de acabamento das juntas da emenda. Eu faço esse acabamento com a massa corrida, um pedaço de plástico mais rígido. Vou tirar a rebarba da parte de baixo do plástico, né? Para não atrapalhar quando eu fizer o corte. No cantinho eu tiro a ponta com a tesoura. E pronto, é por onde a massa vai sair para eu fazer a aplicação. Com uma colher de mesa mesmo, eu vou colocando a massa dentro do saco já próximo ao ponto de saída, porque nós fizemos o corte. Só para demonstrar para vocês, ó, quando eu apertar ali, a massa vai saindo nessa pontinha que a gente fez e eu consigo fazer uma aplicação mais uniforme. Aqui já fazendo a aplicação para vocês, vou pegar do meio para trás, vai correndo a aplicação, sempre bem em cima da junção entre uma peça e outra. Veja que eu não deixei muito espaço entre uma peça e outra. Isso porque eu não tinha prática ainda nessas primeiras placas que eu fiz a aplicação. Então a dica que eu deixo para vocês é: deixe um espaçamento maior entre uma placa e outra para o acabamento ficar melhor. Peguei então uma buchinha nova, tá? Vou umidificar ela aqui com água. Com o dedo mesmo, você pode fazer a aplicação, espalhar a massa aqui nas emendas. Sempre aproveitando todas as sobrinhas de massa. Não precisa se preocupar em ficar perfeito, porque vão ser necessários mais de uma aplicação. E com a buchinha úmida, você vai espalhando a massa, uniformizando
a massa em cima da emenda. Se você notar, dá para ver uma diferença entre uma peça e outra ainda, né? Bom, daí depois de secar, você passa a massa com o polegar entre as frestas, ó. Vai aplicando no polegar e fazendo a aplicação. Repetindo o mesmo processo, vai colocando com o polegar e na sequência, com uma esponjinha, você vai eliminando as sobras. Esse é o resultado final, tá? Da aplicação da massa corrida para tampar as emendas. E para evitar o dano das placas, eu vou fazer uma aplicação de uma tinta fosca, branca, só para proteger, né? Usei uma latinha de leite em pó para facilitar a mistura. Dá uma olhada lá dentro, que tem umas marquinhas. Então eu coloquei uma parte de tinta para duas partes de água, para ficar bem diluído. De cima para baixo, com um pincel, eu fiz a aplicação. Essa aplicação costuma ser feita com pistolas, porém eu não possuo esse equipamento e a pistola ela pode pulverizar a tinta nos móveis da casa. Como eu fiz a instalação dessas placas depois de ter feito a mudança para dentro do apartamento, eu preferi optar pela utilização do pincel. Para isso eu fiz a tinta muito diluída, para não ficar nas placas as marcas do pincel. Aqui um detalhe de como é que eu fiz a aplicação, sempre de cima para baixo. Eu faço uma aplicação, volto e faço novamente a cada 4 placas, que já deu tempo do gesso absorver a tinta que eu fiz a primeira demão. Eu fiz 4 demãos de tinta, 2 imediatas, como eu fiz aqui agora, esperei secar, depois fiz uma outra aplicação. E esse é o resultado final, nosso painel de gesso 3D para decorar a nossa copa aqui em casa. Espero que tenha gostado, dê um like aí no nosso vídeo e ajude a gente divulgando nosso canal. Um abraço, até o próximo.